Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Guilherme Mossini Mendel e sou um poeta e professor de língua portuguesa natural de Erechim, Rio Grande do Sul. E hoje certamente eu gravarei o vídeo mais longo deste canal. Eu vou compartilhar com vocês um pouco de um projeto que eu tenho há anos em sala de aula. Desde que me tornei professor em 2011, eu comecei primeiramente um projeto chamado Pensamento do Dia, onde sempre escrevo frases no quadro de vários autores nacionais, estrangeiros, modernos, clássicos, para debater com os alunos o seu significado e os aprendizados que nos trazem. Depois, alguns anos depois, eu criei o projeto Poema da Semana, onde eu escrevo também pequenos poemas no quadro de diversos autores, dentre aquilo que eu encontro, dentre aquilo que eu leio, para também debater com os alunos não só os possíveis significados, mas também estudar a estrutura, a construção do poema. E certamente os alunos que passam por isso têm muito mais noção de poesia, de como ler um poema, de como escrever um poema, do que alunos que passam por professores que não fazem isso. Então é um projeto que me deixa muito orgulhoso, pois dá muito resultado. Se em alguma semana eu deixo de passar o poema da semana, eles já me cobram. Se eu deixo de passar em algum dia o pensamento do dia, eles também já me cobram, porque acaba se tornando uma rotina, algo que eles se habituam e que sentem falta se não acontece. Então eis aqui a minha primeira e única agenda do poema da semana, com vários poemas de diversos autores anotados à mão. Vamos ver por onde eu começo. Começarei então, primeiro com poemas da Flora Figueiredo, que é uma autora que descobri há alguns anos em uma loja, em um bazar que eu encontrei numa praia, que tinham 3 livros da Flora lá. Então eu gostei muito dos poemas ali, dando uma folhadinha, e acabei comprando os 3 livros lá disponíveis, e desde então ela se tornou uma das minhas autoras favoritas. Então eu vou compartilhar alguns desses poemas com vocês. O primeiro se chama Curativo. Quanto dura uma crise de amor? Ela tem cura? Como se estanca o sangue da fissura? Colam-se os cacos? Cospem-se os sapos? Rasgam-se os trapos? Se houver receita que atenue o machucado, quem sabe um dia ainda se veja restaurado este pobre coração de esparadrapo. O próximo, então, que eu lerei para vocês se chama Bala Perdida, também da Flora Figueiredo. Na janela vinha um passarinho que olhava para dentro todos os dias. No vaso vivia uma camélia que de tão cuidada nem ficava velha. No alto da porta uma cruz meio torta abençoava a família. Na ponta do cano tinha uma bala. Varou o passarinho a camélia a cruz com defeito. Explodiu o peito no sofá da sala. O próximo é Abecedário. De vez em quando ele vem, deposita uma palavra na minha caixa de emoções e se encaminha para a porta de saída. É sempre assim, uma sedução, uma partida. Entorno a caixa de verbetes pelo chão, na esperança de uma frase coerente, mas o verbo conjuga erradamente uma história de amor sem solução. O próximo se chama De Poeta e Louco. Minha mão não obedece ao comando e sai rabiscando pelas páginas em branco. Tento manter as linhas, respeitar as margens, guardar espaços. As bobagens que eu faço, essa mão assina, como se fossem minhas.
Vamos ao próximo, porque eu fiz aqui as minhas anotações. Marquei os poemas que eu compartilharia com vocês. Então vamos ao Mário Quintana, que é com certeza, sem sombra de dúvidas nenhuma, a minha principal referência na poesia. Então começarei com um bem conhecido, Das Utopias, que é de um livro chamado Espelho Mágico, né? E todos os poemas começam com a preposição junto com o artigo, indo um pouco para o português, que eu entendo que seria como se fosse Espelho Mágico das Utopias. Então, Das Utopias. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não for a presença distante das estrelas. Eu já vi em vários lugares esse poema um pouco diferente, tendo que tristes os caminhos se não for a mágica presença das estrelas. Mas no lugar onde eu pesquisei, no livro que eu li, tinha a presença distante das estrelas. Mas existem essas duas versões. Então eu vou compartilhar do mesmo livro agora, Da Felicidade. Então seria Espelho Mágico da Felicidade. Quantas vezes a gente, em busca da aventura, procede tal e qual o avozinho infeliz. Em vão por toda parte os óculos procura, tendo-os na ponta do nariz. Agora, já de outro livro, mas também do Mário Quintana, O Morto. Eu estava dormindo e me acordaram, e me encontrei assim num mundo estranho e louco. E quando eu começava a compreendê-lo um pouco, já eram horas de dormir de novo. Esse poema eu acho muito interessante, assim, um significado bem profundo. Agora um pouco mais longo, mas provavelmente o mais bonito de todos até agora, que se chama Os Poemas. Os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se num instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Lindo, 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 muito sublime esse poema. Temos depois um que eu não lerei para vocês, que na realidade foi o primeiro que eu já compartilhei desta agenda, que foi o Inscrição para um Portão de Cemitério, que tem um vídeo próprio aqui no canal, que é o único poema de outro autor que eu sei de cor. Na realidade, meus também, eu só conheço 2 poemas de cor. Mas Inscrição para um Portão de Cemitério é um dos meus poemas favoritos, se não o favorito, e eu sei ele de cor há anos. Vamos ao próximo. Agora temos Marta Medeiros, do primeiro livro da Marta Medeiros, que foi de poesia. Isso muita gente não sabe. A nossa consagrada cronista gaúcha Marta Medeiros, ela começou na poesia. Então, os poemas dela não têm título. O primeiro, então. Passei tanto tempo procurando as palavras que resumiriam nossa relação. Mas tudo que encontrei foi pontuação, exclamações, interrogações, reticências, muita vírgula no lugar errado, tremas e acentos desatualizados, aspas que deixavam tudo formal, e um ponto final para lá de precipitado. Um outro da Marta que eu compartilharei com vocês agora. Cozinha dentro entrei chorando, pia, panela, geladeira no canto, coentro, louro, noz moscada. Desanimada fui fazer um molho branco. Azeite, páprica, fermento. Misturei lamento, sal e desespero. Tempero, lágrima, pimenta. Refoguei meu abandono em fogo brando. Interessante como esses poemas da Marta,
Eles são do começo dos anos 90, o primeiro que eu li, o segundo é da metade dos anos 90, mas ainda são muito, muito atuais. Até esses aqui acho que não são do primeiro livro, que eu anotei aqui. O primeiro livro aqui que eu tenho mais antigo anotado é Striptease, de 85. Depois tem Meia-Noite e um Quarto, de 87. Isso são os títulos dos livros, obviamente. Esse que eu li o primeiro foi do Persona Non Grata, de 91. E esse segundo que eu li, de Cara Lavada, de 95. Então ali é um compilado com vários livros de poema que eu peguei dela, então. Da LPM, se não me engano, essa edição já tem há tempo. Agora, então, eu lerei 2 poemas fantásticos de Ricardo Azevedo, que foi uma descoberta incrível que eu fiz nas bibliotecas das escolas. Um livro que depois eu tive que ir atrás e comprar, de tanto que eu gostei. O livro do Ricardo Azevedo que eu estou me referindo é Ninguém Sabe o que é um Poema. É um livro bem fininho, mas é uma aula de poesia. De um autor que não é especificamente um poeta, ele escreve vários tipos de texto. O primeiro, então, questionário. O homem é o lixo que ele faz? O homem é a paz que ele tenta? O homem é a guerra que ele traz? O homem é o sonho que ele inventa? O segundo poema, então, que eu escolhi, Poema do Tempo. Esse eu já trabalhei muito com os alunos, os dois na realidade. Tem o importante que sabe que é comum. Tem o comum que se acha importante. Tem o diamante que sabe que é pedra. Tem a pedra que se acha diamante. Enquanto isso, o tempo passa levando comuns, importantes, pedras e diamantes. Agora tem aqui um pouquinho de Fernando Pessoa, mas não sei se selecionei algo. Aqui já me surge um dos poemas mais maravilhosos da língua portuguesa e certamente de um dos autores que mais me inspira, que é o Manuel Bandeira. E vamos então ao consagrado poema dele, O Bicho, que infelizmente, como tudo que é crítico no nosso país, sempre é atual. Vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Agora vamos ao poema Estradas, escrito por Fátima Borchert. A mim não me importam se retas ou curvas, se curtas ou compridas. Não me importam se sobem ou descem. O que me importa, e realmente me dói, é a tristeza de ver que muitos deixam suas lamas pelo caminho. Eu já trabalhei muito esse poema com os alunos também, que para mim é uma aula de poesia e uma aula de humanidade também. Agora vamos a uma autora que eu gosto muito e selecionei alguns poemas dela para ler para vocês. Então vamos ao primeiro poema da Ivy Menon, uma escritora paranaense que é um encanto. O primeiro poema que eu lerei dela então é Silêncio. O poema do descanso faz cafuné e dá colo, e nina e põe na cama. É leve e cândido, e breve, e nem tem rima. O poema do descanso só abraça e silencia. Tem um haikai dela que eu nem tinha selecionado para ler para vocês, mas vou acabar lendo, que eu acho fantástico. Eu procurei não pegar os tão pequenininhos, mas este aqui é fenomenal, que se chama Cena Doméstica. O ipê da vizinha enfeita a calçada minha. Insensível, varro flores.
Com poucas palavras, a Ivy, então, nos fala muito da nossa vida, muito do nosso cotidiano, da nossa intolerância, digamos assim. E falando de questões sociais, vamos a outro fantástico poema da Ivy, que se chama Iguais. No balanço das cadeiras coloridas, das rodas gigantes, somos todos gêmeos idênticos, ingênuos e felizes. Esse poema é brilhante, assim como é espetacular a história de vida da Ivy. Recomendo muito a todos pesquisar sobre. Vamos ao próximo. Vamos então ao poema De Envelhecer, escrito por Marisa Lee. Há um estranho no espelho que me fita nos olhos. Me parece cansado, mas é tão rápido que me olha que nem sei se me vê, enquanto disfarço não reconhecê-lo. Outro de Marisa Lee que se chama Da Lua. Quem sabe não demore a aprender contigo a manter-me cotidiana inteira, apesar das muitas faces que não mostre. Agora vamos a 2 poemas escritos por Jorge Humberto Beria. A raiva vem sem contornos nítidos, mas vem concreta como um trem. Os 2 são sem título, então o próximo... Buscar a saída de toda essa confusão é tarefa sobre-humana. Melhor é cultivá-lo. Vamos de novo, porque eu não vou editar esse vídeo, eu não tenho tempo nem paciência e confesso que nem técnica. Então, sempre que eu errar, eu vou me corrigir no próprio vídeo. Buscar a saída de toda essa confusão é tarefa sobre-humana. Melhor é cultivar o labirinto. Vamos a um poema agora de Jorge Adelar Finato, que se chama A Cidade Escureceu. A cidade escureceu. Não há vaga no emprego, não há vaga na moradia, na condução. Na alegria não há vaga. O amor esfriou. A solidão é extrema. O medo é horrível. Afora isso, a vida anda uma beleza. Vamos ao próximo, e agora que eu percebi que trabalhando esse material que eu trabalho com os alunos aqui, com o perdão da redundância, eu nunca fui tão professor Guilherme nesses meus vídeos aqui. Hoje eu estou sendo mais professor Guilherme possível. Então vocês já têm uma noção de como eu sou em sala de aula. Agora vou a uma série de poemas muito especiais. Então, alguns anos atrás, a minha muito querida tia Reni, que mora no Paraná, me presenteou com uma antologia de poemas de uma autora paranaense que eu não conhecia e que foi uma gratíssima surpresa. Eram poemas da Helena Collodi. Eu vou ler então alguns desses poemas para vocês. Máscaras. No perpétuo carnaval deste mundo desvairado, usam disfarces, fingem-se outros. Adivinha quem é quem no baile de máscaras? Tem outros fantásticos também, curtinhos, que eu não tinha selecionado dela, mas eu vou compartilhar agora com vocês. O primeiro é Convivência. Um poeminha de só 2 versos, mas olha o que nos dizem esses 2 versos. Brilhante e genial, com certeza. Não ser em série, mas não ser muro. Ou seja, tu não precisa ser igual aos outros, mas também tu não pode ser preconceituoso, tu não pode ser solitário, tu tem que saber trocar. Tem que saber respeitar, que falta muito hoje em dia. Muito. Um poema muito moderno esse aqui, dá pra dizer. O segundo dos curtinhos, Fardo.
também 2 versos. Como pesa o vestido do tempo no espírito imortal. Olha só, que poema lindo também. Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas envelhecem, mas o espírito, a cabeça, não envelhece. Então a pessoa continua com a mesma vontade de viver, com a mesma vontade de fazer coisas, mas limitadas por aquele corpo que já não acompanha mais. Outro poema da Helena Kolodzik se chama Agora. Olha que lição. Se tens um elogio a proferir, é tempo agora. Não aguardes que o vento da morte desvaneça da areia da vida o nome que o merece. Se há um agravo pungente a perdoar, é tempo, é hora. O mais fundo rancor não resiste a um apelo de braços abertos. Esse é outro poema muito lindo que se chama Marginal. A vida o arrasta pelas ruas. Tempo distante, repartido em horas. Gosto esquecido de comida quente. Os dedos lembram o trabalho antigo. A alma repele a mágoa de indigente. Molambo abandonado em maré baixa. Bicho atirado ao sorvedouro da torrente, que se debate e reage e luta, corajoso. Mas afinal, vai afundando indiferente. É um poema muito profundo. Outro que é muito brilhante, já trabalhei demais com os alunos, que traz muitas referências, um poema com o qual aprendi muito. Astronave. Soberbo monumento da astronáutica, num pedestal de cifras. Bezerro de ouro cosmonave. Milhares de famintos baixaram ao vale da morte para que pudesses subir. Outro, jogo. Olha que brilhante. A morte espreita em silêncio o vivo jogo dos homens no tabuleiro do tempo. Estende às vezes, de repente, a longa mão feita de sombra e tira um peão do tabuleiro. Agora vamos ao poema Desperdício. Pelos penhascos das horas, a vida se precipita. Célere, transpõe os anos. Que aluvião de banalidade arrastam essas águas tumultuosas em sua trajetória efêmera. Ou seja, como tem gente que desperdiça a sua oportunidade de viver. Agora, um poema da Mayra Vicenzi Nop. Se chama World, ou seja, mundo. Olha que brilhante. É assim, portanto, nosso mundo globalizado, uma parcela incluída e outra posta de lado. Agora eu lerei para vocês um poema que descobri num livro didático. Poema lindíssimo, que se chama Desistência, escrito por Maria de Norá. Já trabalhei muito com os alunos também. O menino Tonho, mexendo no lixo, achou um sonho e pôs-se a sonhar. Com queijo de nuvens, bolachas de estrelas, pastéis de luar. O sonho era duro e estava mofado, e ele desistiu de sonhar acordado. Agora tem uns poemas aqui de Guilherme Mossini Mendel que nem convém ler. Eu tenho muitos poemas meus anotados nessa agenda aqui, mas eu trabalho pouquíssimo, eu tenho vergonha de trabalhar meus poemas com os alunos, mas acho que tem um aí que eu selecionei para ler, se não me engano. Agora um poema que eu fiz um projeto sobre ele com os alunos do 6º ano em filosofia, neste ano de 2025, nesse ano passado, no caso. É o poema Negro Forro, de Adão Ventura. Minha carta de alforria não me deu fazendas, nem dinheiro no banco, nem bigodes retorcidos.
Minha carta de alforria costurou meus passos aos corredores da noite de minha pele. Foi um projeto certamente para debatermos o Dia da Consciência Negra, e os alunos fizeram um belíssimo trabalho com esse poema. A gente certamente fez ali um debate sobre os significados, trabalhou bem assim os significados, a estrutura do poema, como eu sempre faço. E eles fizeram um cartaz com ilustrações, com algumas anotações, algumas frases, né, sobre o significado do poema, e a gente compartilhou com o restante da comunidade escolar. Foi bem relevante. Vamos ao próximo, vamos achar aqui. Poema Raso, de Raquel Bruck. Não tenho interesse em relacionamentos rasos, em amizades sem conexão, amores sem presença. Não tenho interesse em pessoas rasas, em amigos sem cumplicidade, amores sem verdade. Cansei de coisas rasas, de pessoas rasas, de relacionamentos rasos. Me joguei na inundação. Agora vamos a mais uns poemas do Manuel Bandeira. O primeiro é um poema que eu achei muito legal, logo que eu li ele pela primeira vez, porque eu já tive alguns porquinhos da Índia na vida e gosto muito desses bichinhos. Bom, eu gosto de todos os bichinhos, para falar a verdade. Mais do que as pessoas, para falar a verdade. E este é o poema, então, Porquinho da Índia, do Manuel Bandeira. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque de novo. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava. Queria era estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. Aí ele conclui falando a sentença brilhante final. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. O último poema de Manuel Bandeira. Assim eu quereria o meu último poema, que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais, que fosse ardente como um soluço sem lágrimas, que tivesse a beleza das flores, quase sem perfume, a pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos, a paixão dos suicidas que se matam sem explicação. Tem um bem curtinho dele que eu não tinha selecionado, mas é brilhante também, genial. Parece completamente sem sentido, mas começa a pensar. É maravilhoso. Poema do Beco. Que importa a paisagem, a glória, a baía, a linha do horizonte? O que eu vejo é o beco. Tem muitas pessoas hoje em dia, cada vez mais, aliás, que só veem o beco. Agora, a filha do rei, vulgo princesa. Aquela cor de cabelos que eu vi na filha do rei, mas vi tão subitamente, será a mesma cor da axila, do maravilhoso pente. Como agora o saberei? Via tão subitamente. Ela passou como um raio, só via a cor dos cabelos. Mas o corpo, a luz do corpo, como seria o seu corpo, jamais o conhecerei. Para mim, esse poema, A Filha do Rei, do Manuel Bandeira, é muito, muito brilhante. Porque ele mostra assim como o poeta pode criar uma obra de arte maravilhosa, dizendo muito, muitas vezes por meio de uma atitude tão banal, tão cotidiana. Eu penso que Manuel Bandeira daqui a pouco fez esse poema porque ele viu uma mulher bonita na rua e ele imaginou tudo isso. Então olha o que é a inspiração. Agora um poema
com o qual eu costumo desafiar os alunos. E eles sempre se ferram. Poucos são aqueles vitoriosos, vamos ver se eu vou me sair bem. Que é o poema A Onda, do Manuel Bandeira, que é quase um trava-língua. Então eu peço para eles lerem rápido e quem não errar ganha um ponto. Mas poucos até hoje ganharam esse ponto. A onda. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda onda, ainda anda. Aonde? Aonde? A onda, a onda. Desencanto, do Manuel Bandeira. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Fantástico. Tem até a data aqui, Teresópolis, 1912. Vamos ao próximo. Da paginação, voltemos ao Mário Quintana. Uma prosa poética, para falar a verdade. Os livros de poemas devem ter mais... De novo, rapaz. Os livros de poemas devem ter margens largas e muitas páginas em branco, e suficientes claros nas páginas impressas, para que as crianças possam enchê-los de desenhos. Gatos, homens, aviões, casas, chaminés, árvores, luas, pontes, automóveis, cachorros, cavalos, bois, tranças, estrelas, que passarão também a fazer parte dos poemas. Mais um do Mário Quintana, um dos mais brilhantes. Se o poeta falar num gato. Se o poeta falar num gato, numa flor, num vento que anda por descampados e desvios e nunca chegou à cidade. Se falar numa esquina mal e mal iluminada, numa antiga sacada, num jogo de dominó. Se falar naqueles obedientes soldadinhos de chumbo que morriam de verdade. Se falar na mão decepada no meio de uma escada de caracol. Se não falar em nada e disser simplesmente tralalá. Que importa? Todos os poemas são de amor. Magnífico. Passando mais uns aqui do Guilherme Mendel, mas tem aqui aquele que eu selecionei. Esse é um poema que saiu este ano, na realidade, ele foi publicado neste ano na agenda literária da Líteres. Então, como é um poema bem exclusivo, eu vou compartilhá-lo com vocês. É um poema curtinho também, que se chama Ao que damos importância. Seus vários compromissos já não cabiam na agenda. Seus funcionários submissos já o chamavam de lenda. Seus vistosos livros na cara estante apenas enfeitavam a frieza do escritório. Seus virtuosos amigos a cada instante apenas frequentavam a nobreza do auditório. Um homem de aparente sucesso. Vamos ao próximo. Sacola Plástica, de Léo Cruz. Sou tão cheio de vazios que às vezes me sinto como uma sacola plástica cheia de ar e que perambula pelas ruas da cidade sem direção. A única diferença minha de uma sacola plástica ao ermo é que às vezes eu amo e às vezes eu sou feliz, e ela eu não sei. Elástico, escrito pela Neida Rocha.
Sofre mais o elástico esticado, querendo alcançar os objetivos distantes, do que o elástico em descanso, resignado com sua posição. Bem interessante esse poema da Neida. Perdidos, de Pedro Oliveira. Esse poema ele é bem inteligente e é bem profundo também, apesar de parecer simples. Eu já trabalhei muito ele com os alunos e ele sempre surpreende, sempre provoca um debate, como vocês vão ver. Então, com vocês, Perdidos, de Pedro Oliveira. Eu já não sei onde te encontrei, sei muito menos como te perdi. Só que viver sem ti é impossível. Só tu trazes para perto o que está longe. Só tu me mostras o que nunca vi. Se estás pertinho, ela também está. Se vais embora, ela também vai. Contigo não existe solidão. Sem ti, experimento penitência. E se eu não te encontro, triste ausência. Vontade de sair a procurar. Onde é que eu te deixei, meu celular? Emergência, outro do Mário Quintana e um dos mais legais. Quem faz um poema abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela abafada. Esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Procuremos o próximo. Iniciação ao Voo, de Adair Philipsen. Apenas para relembrar, a queda no precipício pode servir de artifício para aprender a voar. Próximo. Vocês veem que tem muito mais, né? Eu tô pulando muitos poemas. Se eu lesse todos, a gente ficaria aqui 3 horas. Esse outro do Adair Philipsen, curiosamente passei páginas e páginas e voltei ao mesmo autor. Eu acho esse poema muito criativo. Plus size. Tem 4 palavras o poema, uma por verso. Visto vasta veste, viste? Saída de emergência, escrito por Eliara Sandin. As pessoas que eu poderia ser se aglomeram na porta da frente. Ninguém entra, ninguém sou. Agora leremos Poço, de Flávio Gurgel do Amaral. Queria viver em vida. Olha que forte que ele já começa. Queria viver em vida. Porque tem muita gente que apenas sobrevive, né? Então, novamente. Queria viver em vida. Sinto sufocar quem sou a todo momento, para em algum momento me tornar alguém que gostaria de ser. Não parece fazer sentido. Dizem que faz. Brilhante esse poema do Flávio Gurgel do Amaral. Provocação, escrito por Laís Schaff. A vida que não tenho é a culpada. É ela que me cobra a vida errada, que tive enquanto andava a torta estrada. A vida que não tenho me provoca. Cutuca o bicho até sair da toca. Atiça o fogo e um velho sonho evoca. Agora, Arauto, escrito por Daniel Soares Filho. Onde alcance meu verso, seja de vitória ou dor, há de encontrar seu eco em um coração de amor. Deixo então estas linhas chegando à alma do leitor, para que reconheça sua sina nas palavras deste autor. Cada pássaro, esse poema eu acho maravilhoso também, escrito por Karina Rocha.
cada pássaro uma cor, cada cor um canto, cada canto um ardor, em cada ardor seu encanto. O próximo é passatempo. Na verdade não seria passatempo tudo junto, é passatempo. Escrito por Jana Lou. Toda vez que nos sentamos para assistir o tempo passar, ele passa sorrindo irônico, andando bem devagar. Mas assim que nos distraímos com nossas vidas rotinas, lá vai ele correndo feito vento, e nem o vemos. Dá uma ajustadinha no óculos. Outro poema bem legal que eu já trabalhei também com os alunos até no começo do ano, porque ele nos fala de algumas classes gramaticais, então é um poema ótimo também para aprender português, que é o poema Presente, escrito por Rones Farias Filho. Além de adjetivo, substantivo e tempo verbal, é também você. Obrigado por ser. Brilhante. O brilhante não faz parte do poema, faz parte da minha constatação. Agora o poema Alma Rosa Caída, escrito por Maria Ângela Alvim. É um poema que parece até estranho, mas se for ver, o estranhamento dele tem algum motivo. Há uma rosa caída morta. Há uma rosa caída bela. Há uma rosa caída rosa. Você e eu, escrito por Camila Doria. De todas as coisas que podiam acontecer, essa aconteceu. De todas as coisas que podiam dar errado, essa deu. E de todas as coisas que já sofri, essa foi a que mais doeu. Você e eu. Vamos agora a Desilusão, escrito por Eucárdio de Rosso. Não vou mais ao fundo do mar, do ser, daquilo que se esconde. Depois, ao problema de voltar. Por onde? Agora, um poeminha bem curto, mas brilhante, do poeta Seu Zé. A chuva só mata porque o homem desmata. Que espanto! Outro poema do Adair Philipsen. Sou só atrapalho, meio espantalho, vago sem direção, e mesmo só e a pé, ando na contramão. Agora vamos a Onirismo, escrito por um poeta que eu considero muito brilhante, chamado Antônio Carlos Polisser. É bem curtinho, mas olha a tiradinha que ele teve. Onirismo. O sonho é um H que caiu no sono. Outro do Polisser. Labor. Colho sozinho, dia após dia, fruto poema, flor poesia, das frondosas árvores da ortografia. Agora um poeminha sem título do André Gravata. Minha mãe tenta acertar a linha no buraco da agulha, como a poeta que tenta acertar a palavra no buraco de um verso. Excelente! Agora um poeminha da Adélia Prado, não podia faltar ela. Hamlet. Não posso escutar sem que um frio aziago me estremeça os rins e me percorra a espinha. A pá do servente que remove a areia é um som ambíguo. Está edificando, mas evoca a morte.
Agora um bem curtinho da Paula Teitelbaum, que eu achei muito legal. Todo soluço quer ser solução. Toda perda, perdão. Olha a criatividade no uso das palavras. Agora tem alguns de outras poetisas que eu acho maravilhosas. Primeiro, Insônia Nua, de Poliana Carvalhais. Perturba, pele veludosa e macia, submersa no vento. Eu te amo, minha lua. Revela o mar da minha primavera, carne densa entre lençóis flutua. Sob sonhos e reveses, os olhos pesam, a mente padece, insônia nua. Agora, Platônico, escrito novamente pela minha maravilhosa Yves Menon. Esse certamente eu usarei nas minhas aulas de filosofia, se eu tiver oportunidade disso, para trabalhar a caverna do Platão, né? Na realidade, a alegoria, o mito da caverna do Platão. Platônico. Observa o desconhecido. Placas tectônicas abalam a caverna, despedaçam vasos, perdem-se sombras, e cabeças, paredes postas ao chão. Mergulha fundo. A luz cega mais que a escuridão. Agora outro da Poliana Carvalhais. Zonza. Seu sorriso me zonza, me toma e leva para longe. Sua voz me conta, me manda e lê. Para mim, sua cara contorce. Te torço e elevo para cima de mim. Estamos no fim agora. Vamos ler os dois últimos que selecionei. O primeiro é da minha querida, muito querida, professora Joselma Manuel, que também é uma escritora plural, porque já se arriscou a escrever vários tipos de textos e sempre com brilhantismo. Esse é sem título e é bem curtinho, mas eu acho maravilhoso. A contadora de histórias, aquela manhã, vestiu-se toda prosa para inventar poesia. E agora terminamos com um poeta que me é muito querido, chamado Adão Vons. Paralelepípedos. Rua estreita, calçada pisoteada, calçados gastos, vidas vividas, tempos findos, passados vividos. A rua continua, estreita, pisoteada, sapatos gastos, vidas emergidas, tempos de agora, futuros indefinidos. Bem, pessoal, espero que tenham gostado muito deste vídeo longo. Não sei se será o único feito desta maneira no canal, mas por hora é. Então até o próximo vídeo, certamente bem mais curtinho.